Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em conjunto com a Organização Pan-Americana da Saúde, apontam que pelo menos 2,5 milhões de crianças sul-americanas menores de 5 anos estão com sobrepeso. Muitas vezes as características do padrão alimentício, como o baixo consumo de frutas, legumes e verduras e até o aumento do consumo de produtos processados e ultraprocessados com alto teor de açúcar, gordura e sal, estão fortemente associados à maior prevalência de sobrepeso. E um detalhe, hein? A alimentação incorreta em alguns casos começa na fase do chamado desmame. Na contramão dessa questão, alguns métodos mais saudáveis estão ajudando os bebês e as mamães a fazer com que os filhos tenham hábitos saudáveis desde logo cedo. Baby Led Weaning, ou mais conhecido como BLW. Em português, desmame guiado pelo bebê. Agora, para descomplicar de uma vez a coisa toda, este é um método americano que ajuda os bebês a começarem a se alimentar de comidinhas, além da amamentação. O Davi tem 9 meses e a mamãe Mariana adotou o BLW. O momento do desmame chega a ser o terror de muitas mães. Olha, para a introdução alimentar neste tipo de método, a criança deve ter no mínimo 6 meses de idade e precisa conseguir sentar sozinha. Na hora de oferecer alimentação é melhor não usar prato, e sim o tabuleiro, que vem na cadeirinha do bebê. E a Mariana acrescenta que aqui não tem papinha nem líquidos. Ele começa a se relacionar muito melhor com a comida, porque ele come tudo separadinho, ele come com a mãozinha dele, ele conhece os alimentos na forma como os alimentos são, da forma mais natural possível, sem amassar, sem liquidificar. A nutricionista explica que o método ajuda, inclusive, para que a criança entenda que já está na hora de parar de comer, evitar futuras doenças como obesidade. Ele vai ter saciedade. Porque, na verdade, os pais, eles querem que o bebê sempre coma mais e mais e mais. E a gente tem que entender que ele sabe quando ele está saciado e respeitar isso. E a mamãe do Davi garante que ajuda até no desenvolvimento motor. Ajuda demais no desenvolvimento da criança, porque como ela explora mais as suas mãos e as suas capacidades, ele também tem a introdução da colher. Mas isso é em um outro momento. Agora ele está com 9 meses, tem 3 meses que a gente está fazendo a introdução alimentar. Então, nesses 3 meses, eu percebi a evolução dele gradativamente. Sobre o assunto, eu converso agora com a médica pediatra Carol Espósito. Doutora, bom dia. Bom dia. Esse método é um método alternativo, entre vários, né, que existem para tentar contribuir nesse processo aí do desmame, não é? A gente fica impressionado quando vê dados como que eu mostrei ainda há pouco, entendendo de que o sobrepeso começa bem cedo, né? Às vezes esses primeiros anos de vida são fundamentais para determinar o que vai ser o futuro de uma criança como essa, não é? Isso, a partir do 6º mês a gente começa a introdução alimentar. A gente continua com o aleitamento materno, mas a partir do 6º mês, só o leite materno ele não consegue suprir tudo que a criança precisa nutricionalmente. Então a gente mantém o aleitamento e começa a introdução de alimentos sólidos. O BLW ele é um método alternativo em que a gente não utiliza colher e nenhum método de preparo para o alimento. Então os alimentos são oferecidos em pedaços, de acordo com a capacidade motora da criança também, e aí de acordo com o apetite da criança, e aí a mãe vai oferecendo os alimentos que ela julga nutricionalmente adequados, com orientação do médico, pediatra e do nutricionista também. Isso que eu ia perguntar, quer dizer, não basta entrar na internet, procurar um método e tentar aplicar, precisa que haja um acompanhamento de um profissional, né? Isso, essa criança ela já tem que estar sentando, de preferência sentando sem precisar ser apoiada, ela já tem que estar fazendo o movimento de levar o alimento para a boca, já tem que estar pegando bem esse alimento, então tem uma série de fatores que precisam ser analisados. É preciso que os pais tenham cuidado nessa primeira fase, quer dizer, quais são os principais problemas que vocês, médicos, enfrentam no dia a dia nessa fase do desmame? Porque geralmente acontece que às vezes, inclusive, é um erro por parte dos pais, da mãe principalmente, no caso da alimentação com o bebê. Um dos principais problemas, não só para a alimentação da criança, quanto do adulto também, é o uso de alimentos multiprocessados, embutidos, o iogurte, presunto, calabresa, mortadela, alimentos que a gente deve ao máximo evitar. Também quando a gente inicia a alimentação complementar, a gente não utiliza o sal. O sal que vai entrar, que dá gosto na papinha do bebê, é o sal próprio dos alimentos. A gente não adiciona nada de sal. Antigamente a gente chamava papinha salgada, só que hoje a gente adota o nome papinha principal, porque a gente não utiliza o sal. Esses produtos vendidos, industrializados, o ideal é evitar? Já existem hoje no mercado produtos mais saudáveis, digamos assim, no seu preparo, desses produtos que a gente encontra, por exemplo, no supermercado?
Isso, o ideal é que a gente evite ao máximo industrializados, porque sempre tem conservante, tem o risco de alergia, tem corante. Então o ideal é a mãe preparar o alimento para o bebê. No caso do BLW, o alimento já é oferecido in natura, então favorece com que algumas propriedades do alimento sejam mantidas, como vitaminas e minerais. Qual o impacto disso na vida adulta? Qual o impacto dessa alimentação na criança nessa fase e os impactos disso na vida adulta? Eu diria que é extremamente importante, porque todo o começo do hábito alimentar do adulto, do adolescente, ele vai ser formado a partir do 6º mês, que é quando a gente introduz a alimentação complementar. Então, tudo que a gente pode ter de distúrbio alimentar mais na frente, anorexia, compulsão alimentar, drancorexia, que é um distúrbio alimentar de mulheres que deixam de ingerir alimento para poder ingerir bebida alcoólica. Então, tudo isso é o que a gente começa a formar a partir do 6º mês. Os cuidados que a família tem que ter. Eu vejo muitas vezes crianças na faixa entre 1 ano e 2 anos, próximo ao horário já da alimentação e que às vezes vão lá dar um biscoito, dar uma outra coisa que, enfim, como é que isso pode prejudicar o hábito, inclusive, né, a rotina, digamos assim, alimentar da criança? Isso aí gera distúrbios alimentares. O que a gente recomenda? A criança ela tem que ter uma rotina alimentar, assim como o adulto. Ela vai fazer em torno de 6 refeições por dia. Café da manhã, o lanche da manhã, almoça, lanche à tarde, janta e ainda pode fazer uma ceia antes de dormir. E o que acontece? Às vezes os cuidadores, a babá, a mãe, o pai, eles têm o hábito de estar dando toda hora algum petisco. Dá um biscoito, dá uma fruta, dá um suco no intervalo entre as refeições. E isso aí compromete o apetite da criança na hora das refeições principais e atrapalha a gente. Então, evitar. E lembrando que a gente não recomenda suco até 1 ano, açúcar também não. É dar a fruta in natura. Quando a gente prepara o suco, a gente concentra o açúcar e tira nutrientes importantes, além de tirar fibra também. Então, nada de suco. Algumas vezes os pais reclamam de hábitos alimentares das crianças, mas a geladeira, né, a principal vilã muitas das vezes, é que os pais não têm hábitos saudáveis. E aí fica complicado, porque a criança tem uma rotina de mais saúde, né? O principal vilão são os pais, né? Quem compra toda a alimentação da família é o pai e a mãe, a criança não trabalha. Então, a criança é vítima dos erros alimentares dos adultos. Então, por isso que quando a gente vai orientar nutricionalmente uma criança, sempre entra também o hábito alimentar do pai e da mãe. Eu vejo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, muito preocupada com essa situação e mostrando nos últimos anos um crescimento imenso de crianças obesas, não é? As escolas também não têm um papel fundamental nisso, nessa educação e de oferecer produtos de mais qualidade? Isso. Cada vez mais a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela entra junto das escolas, fornecendo opções de cardápio nutricionalmente adequadas. E também, aí é importante também o serviço do nutricionista, o papel do nutricionista, para ajudar a gente, oferecendo a essas mães alimentos menos industrializados, com menos açúcar e nutricionalmente melhores. A gente já vê em alguns estados da federação a obrigatoriedade de que as escolas ofertem para os alunos produtos de qualidade, frutas, enfim, que evitem o máximo outros alimentos que não contribuem para o desenvolvimento dessas crianças, né? A senhora entende que essa é uma medida importante que deve se expandir no país? Sim, importantíssimo. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, como órgão fiscalizador de tudo isso, entra atuando nisso aí também. Eu citei ainda há pouco a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a doutora citou a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque são várias as entidades, ainda bem, né, que trabalham de forma conjunta para fazer com que a gente tenha, no futuro, pessoas mais sadias, né, crianças com desenvolvimento que não seja comprometido. Muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. À disposição.